Boa tarde, senhores. O vídeo dessa semana nós vamos fazer um estudo sobre um dos crimes contra a dignidade sexual, ou seja, o crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal. Antes de começar a realizar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal. Peço também que, caso tenham algum interesse, podem sugerir algum tema para os próximos vídeos. Estamos também abertos a comentários, a indagações. Então vamos começar o vídeo. A referência que eu vou utilizar nesse vídeo é a obra de Alexandre Salim e Marcelo André de Azevedo, Direito Penal, Parte Especial, dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família. Sexta edição, Salvador, editora Juspodv, 2017, páginas 468, 483 e 496. Essa referência vai ser disponibilizada logo abaixo desse vídeo. Então, quanto à tipificação. O crime de estupro de vulnerável está tipificado no artigo 217-A do Código Penal. Estabelece ter construção carnal, praticar outro ato libidinoso, com menor de 14 anos. Reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 10 a 20 anos. Seria uma forma qualificada. Se da conduta resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Esse parágrafo foi incluído pela Lei 3.718 de 2018. Qual que é o bem jurídico tutelado por esse crime? É a dignidade e o desenvolvimento sexual da pessoa vulnerável, bem como a liberdade sexual das pessoas que não possuem discernimento para consentir validamente sobre o ato sexual. Esses são os três bens jurídicos: a dignidade, o desenvolvimento sexual da vítima e sua liberdade sexual. Quanto aos sujeitos, o sujeito ativo é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. É um crime comum, sendo possível a autoria imediata. Ademais, o garante também pode responder por esse crime. Ou seja, o garante que se omite diante do estupro de vulnerável, tendo o dever jurídico de evitar o resultado, ele também deve se responder por esse crime. Como, por exemplo, uma mãe que consente que o padrasto mantém relação sexual com a enteada de apenas 13 anos de idade. É uma questão também que já foi cobrada em concurso, no ano 2012, banca FGV, na Polícia Civil do Maranhão, em 2012, cargo de delegado de polícia. Iniciado que da questão fala: no ano de 2011, Giovanni, com a anuência de sua companheira Fernanda, pratica com Pérola, filha desta e sua enteada, de apenas 10 anos, atos libidinosos diversos da construção carnal, o que ocorreu em 3 dias distintos, no mesmo mês, sempre agindo da mesma forma e nas mesmas condições. O fato foi levado ao conhecimento da autoridade policial, que instaurou o procedimento próprio. Diante desse quadro, assinala a alternativa que indica os crimes pelos quais Giovanni e Fernanda deverão responder. A alternativa considerada correta nessa questão foi a letra C, ou seja, Giovanni deverá responder por estupro de vulnerável, com causa de aumento por ser a vítima sua enteada, por 3 vezes, na forma continuada. E Fernanda pela mesma infração, por força de sua omissão, eis que tinha o dever jurídico de impedir o resultado. Ou seja, a própria questão mesmo imputou a Fernanda, que era a mãe da vítima, e que acabou sendo conivente em incentivando o próprio o ato, ou seja, ela mesma acabou respondendo pelo crime de estupro de vulnerável, por ter apoiado o seu companheiro, o enteado da vítima,
a manter relação sexual com a filha dela de apenas 13 anos. Então, quem tem o dever jurídico de pedir o resultado, como a mãe da vítima, também responde pelo crime de estupro vulnerável. Por outro lado, o sujeito passivo pode ser um homem ou uma mulher, desde que seja vulnerável. Às vezes vemos na mídia notícia de que um homem estuprou uma cadela. Será que um homem pode estuprar uma cadela? Qual que é a opinião dos senhores? A resposta só pode ser negativa, uma vez que o crime de estupro de vulnerável só admite como sujeito passivo a pessoa humana, homem ou mulher. Então, no exemplo que foi citado, o agente jamais deve responder por crime de estupro, mas sim por crime ambiental, tipificado no artigo 32, parágrafo 1º-A da Lei 9.605 de 98. Ou seja, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais, silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Só que como se trata, no caso, o objeto do crime foi um cão, então tem a forma qualificada, prevista no parágrafo 1º, letra A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Então, se o sujeito, no momento, violentar, por exemplo, a sua cadela, ele vai responder por crime ambiental, de maus tratos contra animais, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Esse foi incluído pela Lei 14.064/2020, chamada Lei Sanção. Agora vamos para o tipo objetivo. Qual que é o tipo objetivo do crime de estupro de vulnerável? Ter condição carnal ou praticar outro ato libidinoso com um menor de 14 anos, ou com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Já que foi cobrado também na prova discursiva do concurso de promotor de justiça de Roraima, CESP 2007, se é possível a alegação da exceção de Romeu e Julieta, em crime contra a dignidade sexual. Essa exceção de Romeu e Julieta é a possibilidade do autor do crime alegar que, diante da pequena diferença de idade, por exemplo, um sujeito de 18 anos, que possui uma namorada de apenas 13 anos de idade, caso venha a manter relação sexual com ela, essa exceção seria a possibilidade de alegar que o fato é atípico, uma vez que ambos são namorados e há pequena diferença de idade. Essa exceção de Romeu e Julieta ela não é aceita pela jurisprudência do STJ. Uma vez que, ainda que o rapaz tenha 18 anos de idade, se ele manter relação sexual com sua namorada de apenas 13 anos, ele deve responder pelo crime de estupro de vulnerável, por ter praticado o elemento objetivo do tipo, ou seja, mantido relação sexual com menor de 14 anos. Isso está na súmula 593 do STJ. O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal, ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. O próprio artigo 217-A, parágrafo 5º, estabelece também que a pena aplicada ao crime de estupro de vulnerável, ela aplica-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Também caiu numa questão de concurso, ano 2009, banca UESP, Polícia Civil do Piauí, 2019. João, 19 anos de idade, manteve conjunção carnal com Maria, 13 anos de idade. Em nenhum momento João empregou violência ou grave ameaça contra Maria, porém fez uso de fraude para persuadi-la a praticar conjunção carnal. Diante desse fato, e de acordo com o Código Penal, marca a alternativa correta. O
gabarito foi a letra D nessa questão, ou seja, João praticou o crime de estupro de vulnerável, que apresenta pena mais grave do que o crime de estupro na sua forma tradicional e é considerado crime hediondo. Ou seja, ainda que João mantivesse um relacionamento amoroso com a vítima, ainda que não praticasse violência ou grave ameaça, ele deve responder pelo crime de estupro de vulnerável, uma vez que não é admitida a exceção de Romeu e Julieta, conforme o entendimento do STJ e própria determinação legal. Agora vamos para um terceiro questionamento dentro desse tópico, elemento objetivo do tipo. É possível alegar erro de tipo em crime de estupro de vulnerável? A resposta só pode ser positiva. Ou seja, caso o agente mantenha relação sexual com um adolescente de apenas 13 anos de idade, acreditando que ela possuía idade superior a 14 anos, pelo desenvolvimento físico precoce da vítima, pode ser arguida a tese do erro de tipo, previsto no artigo 20, caput do Código Penal. Com efeito, é importante que essa tese ela seja demonstrada também pelo depoimento de testemunhas. Tanto é que quando eu advoguei na área criminal, uma das teses que eu aleguei, no caso de um cliente, aleguei a tese de erro de tipo, ou seja, que o agente imaginou que a vítima, a suposta vítima, possuía uma idade superior a 14 anos. E procurei demonstrar isso na própria audiência de instrução e julgamento, ou seja, durante a oitiva das testemunhas, procurei perguntar a cada uma se ela, pela percepção visual, imaginava que a vítima tinha idade superior a 14 anos. Então é possível alegar essa tese de erro de tipo. Não obstante, ela deve ser comprovada também pelo depoimento de testemunhas, para que seja alcançada a sentença absolutória. O artigo 20 estabelece o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo previsto em lei. Então, com efeito, como o crime de estupro vulnerável não admite a modalidade culposa, caso seja colhido o erro de tipo, uma vez que ele já exclui automaticamente o dolo, seja o erro evitável ou inevitável, o fato será atípico. Agora vamos para um terceiro questionamento. Se o agente der uma boa noite Cinderela para a vítima e posteriormente, aproveitando-se que ela estava desacordada, manter relação sexual com ela, ele responde por qual crime? Vai responder também por crime de estupro vulnerável, haja vista a incapacidade da vítima de oferecer resistência. Qual que é o tipo subjetivo? Segundo Marcelo André de Azevedo e Alexandre Salim, Direito Penal, parte especial dos crimes contra pessoas, crimes contra família, edição Salvador, editor Juspod, 2017, página 468, o delito em exame ele exige apenas o dolo de manter relação sexual. O outro ato libidinoso diverge da condição carnal com a vítima, independentemente da finalidade de satisfazer a própria lascívia. Ou seja, esse tipo, segundo esse entendimento, ele não admite elemento subjetivo especial do tipo, ou seja, a finalidade de satisfazer a própria lascívia. Isso porque, conforme os autores mencionados, se houver essa necessidade de ser demonstrado um elemento subjetivo especial do tipo, o sujeito que obrigasse a vítima a manter relação sexual com ele, com a finalidade de humilhá-la ou vingar-se dela, ele responderia apenas por constrangimento ilegal, tipificado no artigo 146 do Código Penal. E quanto ao elemento subjetivo, como já foi exposto, ele não admite
a modalidade culposa. Consumação e tentativa. O crime consuma-se com a prática de construção carnal ou outro ato libidinoso diverso da construção carnal, com a vítima vulnerável. A tentativa é admitida, mas de difícil comprovação. Por exemplo, um agente que apalpa os seios da vítima, de 13 anos de idade, responde por crime de estupro vulnerável na forma tentada. A resposta é negativa, ou seja, o agente deve responder pelo crime de estupro vulnerável na forma dolosa. Uma vez que não é possível que o magistrado, sob o fundamento da proporcionalidade, desclassifique o crime para a forma tentada, em razão da menor gravidade da conduta. Uma vez que houve um ato libidinoso, diverso da construção carnal, ou seja, apalpado os seios da vítima, ainda que seja de menor gravidade em relação à própria construção carnal, isso por si só não tem aptidão para desclassificar o crime da forma dolosa para a tentada. Ou seja, o agente deve responder pelo crime de estupro vulnerável na forma consumada. É importante ressaltar também que o crime de estupro vulnerável é um crime hediondo, nos termos do artigo 1º, inciso 6 da Lei 8.072 de 1990. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 6. Estupro vulnerável. E a ação penal? A ação penal o crime de estupro vulnerável é processado por meio da ação penal pública incondicionada, nos termos do artigo 225 caput do Código Penal. Ou seja, independe de representação da vítima. Então, para encerrar esse vídeo, é importante ressaltar que na modalidade culposa, no crime de estupro de vulnerável, esse crime também não admite a exceção de Romeu e Julieta, ou seja, ainda que haja uma relação sexual consentida entre dois namorados, o rapaz de 18 anos e a moça de 13 anos, ainda que haja que eles vivam sobre o mesmo teto, isso por si só não afasta a tipificação do crime de estupro vulnerável, uma vez que o fato de manter relação sexual com a vítima menor de 14 anos já satisfaz o elemento objetivo do tipo. Também é importante ressaltar que o crime de estupro vulnerável é um crime hediondo, ele é de ação penal pública incondicionada e admite também um erro de tipo, ou seja, caso o agente mantenha relação sexual com a vítima, imaginando que ela possui idade superior a 14 anos, pelo desenvolvimento físico precoce, visto pela aparência física, é admitido o erro sobre o elemento constitutivo do tipo, uma vez que o agente imaginava que a vítima tinha idade superior a 14 anos. Mas isso deve ser demonstrado durante a instrução criminal, por meio do depoimento de testemunhas. Essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores, peço que se inscrevam em nosso canal. Caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, estamos à disposição. Peço também que façam sugestão para novos vídeos. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.